Amém? Senhor, nós colocamos aqui a vida da pastora Valéria nas tuas mãos. Deus, oramos para que o Senhor a use como instrumento do Senhor. Que o Senhor possa fazer fluir aqui nesse lugar. Eu quero declarar que as palavras de conhecimento estão liberadas através do Teu Espírito Santo. E eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso nesta hora. Senhor, o Teu Espírito tem liberdade neste lugar. Por isso nós declaramos que a bênção do Senhor vai transbordar aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Larissa. Obrigada a todas as pastoras. Obrigada, essa igreja linda. Segunda vez que eu venho aqui, estava comentando com meu esposo hoje, no carro. Me sinto muito à vontade aqui em Rio Verde, embora eu nunca ministrei. Espero que seja a primeira de outras. Amém? E falando, né, tanto que eu gostei do ambiente, tanto que eu gostei das pessoas, do acolhimento. Igreja é sempre bom, né? Já tive oportunidade de estar em outras cidades, em outros estados, em outras nações. E na hora que você chega numa igreja, você fala, nossa gente, parece que eu estou na minha pátria. Amém? E eu queria falar para vocês algo, antes de eu começar a ministrar sobre o tema, embora pode já pôr o meu PowerPoint, porque tem alguns vídeos aqui. Irmãs, irmãos, algo me chamou muita atenção, porque quando a pastora Marília confirmou esse tema, e eu fiquei falando para o Senhor, Senhor, tem 5 anos que nós estamos ouvindo sobre a graça. Ainda tem muito o que explorar, ainda tem muito o que apropriar, ainda tem muito o que vivenciar. Porém, fala comigo algo específico sobre esse tema. E o Senhor falou. Né? O que é graça para transbordar? É no mínimo, inicialmente, uma graça extra. Sim ou não? Não é graça para você desfrutar, ainda que seja. Não é uma graça para você se alimentar. Ah, eu vou me alimentar dessas palavras da graça, é uma comidinha que me sustenta, ainda que seja. Não é graça para você se alegrar, ainda que a graça de Deus, que é o favor, que é o Espírito que está sobre nós, quando nos enche, nos dá alegria. Mas é graça para transbordar. Você sabe que abundância, fartura, é algo facinho de perceber. Não precisa você sair explicando muito. Não precisa você sair explicando, a graça é isso, a graça é altura, largura, profundidade. Não, deixa eu só falar uma coisa para você. Que eu orei. Nós vamos liberar uma unção aqui ao final dessa ministração. E ao final dessa ministração, não vai ter dúvida do que é graça. Porque a graça para transbordar é algo que te alimenta, é algo que te instrui, é algo que te dá alegria, mas é algo que passa por você e alcança outros. Isso é graça para transbordar no meu entendimento. Amém? E é isso que eu pedi para o Senhor. Senhor, enche a medida, satura, sacudida, recalcada, generosamente e sai. E essa ministração que eu trouxe para vocês nesta manhã é exatamente isso. É algo extra. É um plus. É algo que vai sair do prédio da igreja. Sair através do líder. Sair através do pastor. E alcançar lugares nas cidades. Aonde os vasos e os instrumentos que Deus plantou vão simplesmente serem úteis nas mãos de Deus. Amém? Como a pastora Larissa já orou, eu não vou orar de novo. Mas nessa hora, o Senhor tem liberdade de falar aos corações. E nada vai impedir essa mensagem de ser comunicada com graça, com vida e com unção. Amém? Irmãos, eu vim falar aqui sobre algo, sobre ministério extralocal. Né? Quando eu fizer assim, a pessoa pode ir passando para mim ou tem um passador? Só fazer assim? Tá bom, então. Aonde que está a pessoa que olha para mim? Ok. Então, irmãos, o que é ministério? Né? Talvez você... Quando eu fizer assim, é para você passar o slide, ok? Obrigada. Essa palavra ministério, na Bíblia, ela aparece algumas vezes. E ela tem um significado. Ministério, irmãos, é serviço.
Só isso. Isso é ministério, é serviço. E tem também a palavra do grego, né, diáconos, que vem de diaconia, indica prestação de algum serviço ou a prestação de algum trabalho. E nós somos uma igreja apostólica, sim ou não? E o que o pessoal da igreja apostólica, né, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Cristo e os apóstolos do Espírito falaram, que deixou registrado na Bíblia? Pus só um trechinho de Atos 6:4, eu que grifei ali aquela palavra, tá? E quanto a nós, nós nos consagraremos, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Muitas vezes, essa dedicação ao ministério da palavra não pode ser compreendido de maneira restrita. Não pode ter uma compreensão rasa, pobre desse serviço. Esse serviço é como essa graça. Esse serviço, ele tem que operar de tal maneira que ele alcance muito além do prédio da igreja. Entendeu? Eles se dedicariam ao trabalho e ao serviço da pregação da palavra de Deus. Mas essa pregação e essa obra, ela precisa de ser viva. Ela precisa de ser operante. Próximo slide. Esse ministério extralocal, hoje, no nosso formato de igreja, na nossa estrutura, no nosso modelo, ele está muito bem definido. E existe um tripé de onde esse nosso serviço da oração e da pregação da palavra se traduz na prática, fora dos prédios da igreja. Fora do hall de membros de uma igreja local. Ele vai muito além. Por isso, a palavra extra local, ela vai além da igreja local, mas ela alcança, porque ela é um serviço útil do reino de Deus para as cidades. Eu me lembro muito bem algumas orações que a pastora Marília fez para esse dia. E uma delas, que ela orava, ela olhava para nós com o olho cheio de fé e falava a seguinte frase: nós vamos possuir as cidades assoladas. Mas como que você acha que para conquistar uma cidade, para possuir apenas com células e com igrejas, seria muito, talvez, lento? Nossa obra é uma obra geracional. Por isso, o nosso serviço vai além. E hoje, no nosso formato, esse ministério já conta com esse modelo de estrutura, com o espírito de adoção. Pastora, por que o espírito de adoção? Porque é o espírito de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos adotados, nós somos filhos adotivos. E na nossa estrutura hoje, o ministério extralocal significa escola, creche e abrigo. O nosso ministério, ele já alcançou essas 3 etapas. Eu me sinto muito agraciada por Deus. A graça de Deus na minha vida já tem transbordado há algum tempo. Por quê? Porque eu já atuo nas 3 frentes. Nós cuidamos já da escola há alguns anos, né? Nós cuidamos ali como escola videira da creche há alguns anos e financeiramente cuidamos até hoje. E também nós entramos nos 2 maiores abrigos de Goiânia. As células da igreja local que eu pastoreio alcançou os 2 abrigos que hoje a igreja está. E um deles está concedendo para nós a concessão. Nós já estamos no abrigo Niso Prego. Hoje a pessoa da pastora Elaine já está lá dentro. Mas as células continuam lá. Mas hoje nós temos conseguido um respeito e um reconhecimento na cidade de Goiânia, de juízes, de defensores públicos e de outros atores que compõem o cenário jurídico da cidade de Goiânia. Só lá da igreja do Garavelo existem 24 famílias cadastradas que fazem um apadrinhamento de crianças em um desses abrigos semanalmente. Nós já temos uma esposa de pastor que adotou, na verdadeira acepção da palavra, legalmente, 3 crianças. E nós já temos 5 casais
que já abriram o processo de adoção. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Próximo slide. O espírito de adoção na Bíblia. Existem duas realidades em um mesmo versículo. Presta atenção comigo aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Esse é um trecho que está em Romanos 15. Sabe, nesse verso aí a gente vê duas realidades. Uma em Cristo e uma fora de Cristo. A fora de Cristo é a escravidão. Mas para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmãos, a adoção é simplesmente o serviço da igreja. Porque a igreja é corpo de Cristo. E se Cristo nos adotou, a igreja tem que adotar. Não é que ela quer, ela vai adotar. Porque o espírito de adoção é o espírito de Cristo. Não tem como você negar a sua natureza, como a pastora Lísia falou. Nele, em Cristo. Cristo está em nós. Não tem como, nada absolutamente vai mudar isso. Cristo está em nós. Então, o espírito de Cristo é o nosso espírito. Amém? Então, Deus trabalha com esse princípio. Deus trabalha com esse princípio no aspecto espiritual e Deus trabalha com esse princípio no aspecto social. No aspecto espiritual, Deus trabalha com o princípio da adoção. Por quê? Porque nós somos filhos. Deus nos adotou como filhos. E eu nem vou explicar aqui esse processo espiritual de adoção na época em que essa palavra foi liberada, foi proferida, porque se adotar aqui é os pais legítimos adotando os seus próprios filhos, para confirmar que nunca mais aqueles filhos que eram filhos legítimos e adotados seriam deserdados. Então, o aspecto social é o que eu vim falar hoje. É o ministério próximo, extralocal. Então, existe adoção na Bíblia, existe adoção na igreja, que é o corpo de Cristo. Qual que é o espírito de adoção na igreja? A pastora Lísia mencionou aqui duas vezes, uma vez orando, outra vez ministrando, a respeito das escolas e da formação. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe hoje, dentro das igrejas, dentro do mundo cristão, um humanismo religioso, de centrar as coisas em si, de convergir para si. Antigamente, nós chamávamos tudo de ego. Eu lembro que eu dava aula no cursão, tudo era o ego. O egão, a gente pregava para os juvenis, punha um ego grande, porque a gente tem mania de visual, para conseguir transmitir melhor a mensagem. E hoje é a justiça própria. Mas continua sendo nós no centro. Isso é o humanismo religioso. Que humanismo é esse? Muitas igrejas e muitas pessoas que são a igreja, às vezes não percebem, mas estão centrados em suprir as suas próprias necessidades. Mas como foi dito aqui, as nossas necessidades já foram supridas. A obra já foi consumada. O que resta para nós hoje? Contar isso para os outros. Esse é o nosso serviço, a oração e a pregação da palavra. Mas a pregação da palavra de maneira prática, ela alcança vários segmentos da sociedade. Amém? Então, por que nós existe essa necessidade real e urgente da igreja atuar fora do prédio, em trabalhos extralocais, para alcançar crianças e adolescentes? Por quê? Para que essa visão e para que esta unção não se perca. Nós precisamos alcançar a geração de crianças. Essa unção que está sobre nós, ela não pode se perder. Ela não irá se perder. Ela não vai ficar com essa geração de pastores. Aliás, ela vai, é como um tufão. Ela vai pegar tudo isso, vai agregando mais coisas. E vai aumentar. E vai transbordar. Amém? É isso que vai acontecer. Ela vai agregando. Você sabe qual que é a diferença entre herança e legado? É que herança é aquilo que você recebeu. Que te foi passado por direito, legal, sem você pedir, sem que você fizesse algo para que aquilo acontecesse. Mas legado é uma soma.
Legado é aquela soma da herança que você recebeu, mais aquela obra que você realizou na graça e na dependência de Cristo. Soma isso tudo. É isso que é legado. E é isso que nós vamos deixar para outra geração que já está sendo levantada. Amém? Próximo. Glória a Deus. Eu vim falar algo para você aqui que eu gosto muito. E que você hoje vai descobrir algumas curiosidades que muita educadora aqui, muita pedagoga que está aqui, não sabia. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do que é a escola? Da onde que apareceu isso? Quando que apareceu? E essa palavra, o que significa? O que significa escola? Ela tem sua origem na Grécia Antiga, significa escola, que foi evoluindo para o latim schola. Ou xolá, não sei porque eu nunca vi a pronúncia. Até tentei pesquisar no computador, não vi ninguém falando essa pronúncia em latim. Que pena que meu pai não está vivo, né? Porque ele falava muito bem o latim. E se ele estivesse vivo, eu ia perguntar para ele: pai, como é esta palavra? Mas, irmãos, os termos nas duas línguas, não importa a pronúncia. Não importa. Importa o que significa a palavra escola. Sabe o que significa a palavra escola? Nas duas línguas tem o mesmo significado. Uau, isso aqui hoje é uma escola. Escola é uma discussão. Escola é uma conferência. Escola é um espaço agradável, onde pessoas que querem conhecer mais sobre a vida, que adquirir mais conhecimento, um papo interessante. Quando as escolas nasceram lá na Grécia, elas tinham um alvo específico. Era um espaço interessante, inteligente, de se passar um tempo livre. Era isso. Irmãos, mas também significava ócio, folga. Como assim? Que coisa louca. Eu vivo falando, eu já preguei muito para educadores quando eu trabalhava na universidade. E aí eu nunca tinha a atenção deles. E eu falava: Senhor, me dá algumas palavrinhas inteligentes para que eu consiga atrair a atenção deles. Porque uma vez que eu atrair, aí eu posso falar a sua mensagem. E o Senhor me falou uma vez: fala para eles que Deus é dialético. Quem sabe o que é dialético? Dialética é a arte que estuda e opera os contrários, os opostos. O contraditório. Irmãos, tem como você falar que escola é um lugar de folga? Hoje, na nossa mente, a gente não recebe isso. Mas é isso que significa escola. Ela nasceu com esse significado. Esse último, o que é ócio? É um tempo onde é possível ter uma conversa interessante e educativa. Eu acho escola esse espaço. Eu amo estudar. A vida inteira eu gostei de estudar. A vida inteira eu gostei de livros. A vida inteira, inclusive, é até perigoso para mim. Porque este é o meu prazer. Eu tenho prazer no conhecimento. Eu tenho prazer no estudo. Isso não esgota. E quanto mais eu pratico, mais eu quero. É uma coisa assim, precisa até que tomar cuidado. Sabe, esse ano, o que significava escola? Algo prazeroso. Era uma conversa interessante e educativa. Algo que te acrescenta e que te proporciona desfrute. Um ócio produtivo. Eu sempre brinquei com a minha diretora, a Lília, diretora pedagógica. O que é um ócio produtivo? Opa, só um pouquinho, irmãos. O que é um ócio produtivo? Ócio é um tempo livre. O mundo hoje cultua isso demais. Nós estamos vivendo numa época filosófica que chama existencialismo. É a corrente do existencialismo. Eu tenho que fazer tudo e convergir tudo que eu sei, todas as minhas forças, todos os meus recursos, todos os meus conhecimentos, para quê? Para a minha existência. Tudo justifica, porque eu só tenho essa existência. Isso é a corrente do mundo, é a corrente filosófica que impera no mundo hoje, o presente século, o secularismo. O que é isso? Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que desfrutar, porque eu só tenho essa existência. Mas nós sabemos que não é assim. Amém? A nossa corrente filosófica é a do essencialismo. Porque o espírito é uma essência e nós somos um espírito. Amém? Irmãos, lá na Grécia Antiga apareceu essa escola. Quem frequentava essas escolas? Só os filhos de rico e só os meninos. Os filhos dos escravos não tinham dinheiro para frequentar a escola. Aquele lugar interessante, aquele lugar de tanto conhecimento. E por que ela surgiu?
Porque naquela época as famílias aristocratas queriam preparar os seus filhos. E o que eles usavam? Hoje eu uso a Bíblia na escola videira. Eles usavam poemas. Eles ensinavam a leitura e a escrita para ensinar poemas, para passar cultura, para passar mentalidade. Os poemas de Homero, a Ilíada, a Odisseia, são poemas bem colocados, são bem construídos, né? Existem muito a força na mente, na intelectualidade, na oratória. Você já ouviu falar que grego fala bem? Você já ouviu falar que grego adora ponderar, elocubrar e verbalizar? Parece até o PT, né? Bom de gogó, ruim de serviço. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As primeiras escolas da Grécia se estudava leitura e escrita para estudar esses poemas. Por quê? O que tinha nesses poemas? Tinha conhecimento de geografia, tinha conhecimento de história, tinha conhecimento de filosofia, tinha conhecimento de música. Mas as histórias tinham valores por trás, valores de coragem, valores de força. Então era uma contação de história. Hoje nós usamos isso nas escolas. Se tem uma coisa que nós usamos para educar e para formar e para atrair a atenção do educando, são as narrativas. Só que no nosso caso, nós usamos as narrativas bíblicas. A melhor coisa que existe é usar narrativas. Por isso, a gente usa as narrativas em todo o teatro de Domingo Kids. Sempre tem um narrador, sim ou não? E as historinhas que estão sendo narradas e encenadas, e com sonoplastia, e com iluminação, são narrativas bíblicas. E o narrador tem que ser aquela pessoa que tem boa dicção, boa oratória, que fala pausado, que tem um bom timbre, porque aquelas palavras que ele está narrando são vivas e vão alcançar o coração do ouvinte. Irmãos, e as meninas? Uau! As meninas também estudavam. Sabe o que as meninas estudavam? Ciência. Tobege. Eita! As meninas estudavam ciência. Irmãos, eu estudei, depois eu falo para você numa outra oportunidade, porque eu tenho muito assunto. O que as meninas estudavam? Mas o alvo e o objetivo que elas estudavam, os conhecimentos científicos, era para serem úteis nas famílias. Aqui eu penso, eu abro um leque na minha cabeça. Conhecimentos medicinais, conhecimentos de química. Porque a mulher é aquela que cuida da criança, é aquela que ali cuida dos seus filhos, é aquela que prepara a alimentação, devia ter riqueza nutritiva. Eu sou neta de 2 farmacêuticos. A mãe do meu pai e o pai da minha mãe, famílias separadas. Eles sempre me falaram uma coisa: quem gasta com comida não gasta com farmácia. Quem gasta com supermercado. Mas tem que... Hoje em dia, a nutrição avançou, o conhecimento evoluiu. Nós temos que aprender a combinar os alimentos. Nós temos que aprender uma dieta que tenha vitamina, que tenha proteína, que possa alimentar o nosso corpo, que é templo do Espírito. E a quem era confiada essa tarefa? Para nós, as mulheres. Lá em casa, nós estamos cada dia mais saudáveis. Cada dia mais. A gente come mais inteligente. Eu não como mais arroz branco, amido puro. Eu como arroz integral, ainda põe castanhas, amêndoas laminadas. A gente troca a receita depois, né, pastora Marília? Lá nos discipulados. Então, irmãos, deixa eu te falar. As meninas das primeiras escolas aprendiam a ciência em sua língua mãe. Conhecimento que lhes assegurava uma vida familiar útil. Amém? Você sabe os pilares da educação? Deixa eu só contar para vocês, são 4. Eu só mencionei aqui 3. Os pilares da educação são aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Irmãos, são tremendos os pilares. Hoje eu não vou aqui dar uma palestra, porque eu não estou numa universidade. Mas desses pilares eu quero te falar. A palavra escola do latim schola se refere a todo lugar onde existe uma relação de instrução e aprendizado. É um ambiente maravilhoso, onde aprendiz e educador se reúnem. Dali sai coisa boa demais. Amém? É onde nós devemos aprender diversos conteúdos e fazer muitas amizades. Você sabe que pensar a educação como... Desculpa ali o meu slide. Pensar a educação como um processo que traz à tona os talentos. Esse ainda é o papel da escola. Eu estava
conversando no carro também na nossa viagem de volta. Você sabe que a sala de aula virou um ambiente muito interessante, né? A sala de aula hoje é um ambiente interessantíssimo. Muita gente cresceu o olho na sala de aula. Por quê? Local de doutrinação. Local de muita influência. Local de influenciar e local de ser influenciado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem muito professor que ganha, e muito, de muitos pastores. Ele fica, alguns professores que dão aula em turno dobrado, ele fica com seus educandos por semana, em intensidade e em influência, 4 vezes mais do que um pastor fica com seu rebanho. E 28 vezes mais do que um líder de célula fica com seu rebanho. Olha o poder de influência que existe em um professor, sem contar o vínculo. Sem contar o vínculo. Você só ensina algo para alguém se o coração dessa pessoa for aberto para você. E nós temos tudo. Nós temos o Espírito de Cristo, nós temos o Espírito de adoção, nós temos a palavra viva, nós temos uma semente poderosa, nós temos o conhecimento, nós temos a sabedoria, nós temos a instrução, nós temos o Espírito. Portanto, a nossa capacidade como educadoras, toda líder de célula, toda pastora, toda discipuladora é uma educadora nata. Porque ela comunica, é uma comunicadora. Amém? Então, irmãos, esse é potencial e talento. Eu até escrevi um livro, até nem pus ele aqui, mas eu acho que veio, não sei. Que diz, escolhidos desde o ventre. Naquele livro meu, escolhidos desde o ventre, o meu alvo era ensinar a própria pessoa a se descobrir, ver a sua vocação, descobrir o seu talento. Mas esse papel é do professor. E esse papel é do pastor. É ver o potencial. É investir. É falar, você tem talento, pelo menos um. E você vai multiplicar ele. Esse é o papel. Eu quero associar aqui a escola. Eu já falei para você, já contei a história da escola, onde as primeiras apareceram. Qual o significado do termo, agora eu quero te falar. A escola aqui é o lugar de se praticar a educação. Você sabe o que significa a palavra educar? Uma definição que eu vi de um professor meu muito chique. Ele era indiano, mas ele era professor em Santiago de Compostela, na Espanha. Ele diz para mim uma coisa que eu nunca esqueci, um professor de mestrado. Educar é comunicar significados. O que a palavra de Deus significa para mim e para você? A verdade, a vida. Você comunica. Isso é educar. Educação não é um direito do Estado. Muito menos apenas um dever. Educação é um odre que nas mãos da igreja faz um estrago nas trevas. Educação é um odre como a célula. Educação é um canal por onde a palavra pode ir e alcançar corações e gerar uma identidade consolidada, convicta de cristão. É isso. Então, escola é um espaço de ensinar crianças e jovens a descobrirem e multiplicarem o seu talento. Amém? Olha a sala de aula das primeiras escolas. Você está conseguindo enxergar aí? Você sabe que não mudou muito não, né? Essas que foram as primeiras escolas. Olha lá o tanto de coisa de ciência em cima, as letrinhas. Eu copiei muita coisa hoje. Isso, deixa assim. Olha a sala de aula hoje. Nossa, a menina mexeu no meu slide, mas vocês estão conseguindo acompanhar? Aleluia. Irmãos, e essa sala de aula hoje? Mudou muito? Escuta aqui. Tem quantos séculos daquela foto para essa foto aqui? Inúmeros. Mas se não mudou o aspecto físico, se não mudou o modelo, também não mudou o papel. Também não mudou a essência. Por quê? Porque é nesse ambiente, é nesse aspecto físico que há, de fato, uma oportunidade de ensinar as crianças e jovens a liderar. O pastor Aloysio sempre fala, sabe quem é o líder? De fato, nem sempre de título, é aquele que fala. Quem tem poder de voz, lidera. Quem tem oportunidade de falar, controla, conduz, instrui, direciona, foca.
Liderar é pegar um grupo de pessoas e convencê-las a tal forma de ir aonde você quer que elas vão. Isso é liderar. E a quem é dada essa oportunidade? Para quem fala, para quem influencia, para quem está à frente. Então não tem ambiente oportuno mais do que uma sala de aula para você liderar uma geração. Então, irmãos, através do domínio do conhecimento e do poder de voz, é o maior vetor de persuasão. Você persuade com as palavras. Você pode, e você não tem palavras mortas, de conhecimento intelectual morto. Você tem a palavra viva. A palavra está perto de ti, ela está na tua boca e ela está no teu coração. Amém? Por que uma escola cristã? Por que uma escola cristã? Para ver a verdade de Deus florescer no meio do povo. Essa é uma escola cristã, uma educação onde a verdade seja a base para todo e qualquer assunto no currículo escolar. É isso. Essa verdade pode ser ensinada junto com a geografia, junto com a história. Não é pegar a Bíblia e colocar no currículo. É o contrário, é pegar o currículo e colocar na Bíblia e ensinar através da Bíblia, com o óculos da cosmovisão cristã. Isso é uma escola cristã genuína. É isso que é a escola. Sabe, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é útil para o ensino, é útil para a educação na justiça. Quem é essa justiça? Cristo. Quem é a sua justiça? Cristo. Então, irmãos, Cristo é útil para o ensino. O Espírito de Cristo está onde, pastora Lízia? Em nós. O Espírito de adoção está onde? Na igreja. É só ir. Avançar, sair das quatro paredes. Eu louvo a Deus porque Rio Verde já foi para a creche. E vai para a escola agora. A Creúna já tem escola e agora esse ano que vem vai para a creche. Nessa conferência, daqui um pouquinho nós vamos orar. E a graça, que é a unção liberada de Deus, vai transbordar. E vai levantar muitas escolas aqui hoje. E vai levantar muitas diretoras aqui hoje. E vai levantar pastoras de creche aqui hoje. E vai levantar pastoras de abrigo hoje. E vai transbordar. Aleluia. Deixa eu te falar. A responsabilidade de educar uma criança é dos pais, de acordo com a Bíblia. E o papel da escola? Sabe qual que é o papel da escola? É preparar a criança para exercer a plena cidadania e para confirmar os valores da família daquela criança. Mas a escola hoje, ela está entendendo errado o seu papel. Digo a escola pública, digo a escola secular, porque ela está querendo desconstruir o que a família construiu ou está construindo na vida da criança. Na vida do adolescente. Está acontecendo o oposto. E nós, como igreja, vamos ficar de braço cruzado? Eles têm apenas uma ideologia, nós temos a vida. Eles têm livros, nós temos a palavra, com P maiúsculo. Eles têm intelectuais, nós temos discípulos. Nós temos tudo a nosso favor. E é isso que nós vamos fazer. E essa força, o Espírito Santo coloca em nós para transbordar. Não pode ficar só para nós. A palavra é muito rica. Não pode ficar só para a célula. Não pode ficar só para o púlpito. A palavra tem que sair do pé da igreja. Ela tem que ecoar. Ela tem que extrapolar. Ela tem que alcançar. Ela tem que transbordar. Amém? O papel de uma escola cristã genuína é usar a educação para formar a mente de Cristo na vida dos educandos e é fazer deles seus discípulos. Irmãos, sabe aquela frase que eu coloquei para você? Por que uma escola cristã? Para ver a verdade de Deus. Deixa eu te falar, estava fazendo uma pesquisa entre as maiores universidades do mundo. 4 são presbiterianas, 7 são evangélicas. Entre as 4 mais ricas e melhores, mais de qualidade do mundo, Harvard, Yale, Princeton, Columbia. Essa frase surgiu de um pastor. Quando perguntaram para ele, ele não sabia que ele estava fundando Princeton. Ele fundou um colégio chamado College New Jersey. Em Newark, lá nos Estados. Aliás, começou numa cidadezinha pequenininha chamada Elizabeth, porque era um condado, né, britânico lá na fundação, e ele fundou um coleginho. E o povo fez a pergunta para ele, pastor, por que o senhor está fundando esse colégio? Ele falou, não, porque os meus discípulos, os presbíteros,
Os diáconos dessa igreja precisam ter uma educação mais refinada, precisam ser mais eruditos. Eles estão muito pobres de razão. Irmãos, quem falou que a fé e a ciência e a razão não podem caminhar juntos? Quem que é o dono da ciência? Quem que é o dono da razão? Eu uso a minha razão para cultuar a Deus. Aliás, na minha opinião, é um culto muito mais completo. Eu uso o meu corpo, eu uso a minha vontade. Eu decido cultuar a Deus. Eu decido prestar um culto. Eu não me conformo com este século. Eu não me conformo com esses dias. Ao contrário, eu me transformo, eu renovo a minha mente com a palavra. E eu decido prestar um culto com a minha alma, com a minha razão, com a minha mente, com o meu corpo e com o meu espírito. Esse é o culto racional que a Bíblia diz. Presta um culto racional. Está lá em Romanos 12:2. Da onde está que fé tem que separar de ciência? O contrário. A sua fé pode ser muito maior, porque Deus é o pai da ciência. Deixa eu te falar, essa universidade de Princeton, perguntaram, mas por que você quer educar os pastores? Eles são pastores. Ele falou, não, eles vão ser pastores com P maiúsculo, e eles vão ser os mais bem entendidos. E sabe o quê? Falaram, mas por quê que você quer ver essa escola? Aí ele falou essa frase, para a verdade de Deus florescer no meio do povo. Porque na hora que uma pessoa estudada, que uma pessoa que ocupa posições de autoridade, lugares nas cidades, quando ela for chamada para falar algo e abrir a sua boca, as pessoas calam, não, aquele ali tem algo a dizer, eu vou parar para ouvir. Só que a hora que ele abrir a boca, porque ele tem conhecimento, porque ele tem posição, porque ele ocupa um espaço, sai Bíblia. E a verdade de Deus, ela floresce. Por quê? Porque ele diz, debaixo da luz, a verdade florescerá. Aliás, essa foi a frase dele, me perdoa. A frase dele é, debaixo da luz, a verdade florescerá. Então, por que você abriu escola, pastor? Para colocar luz aonde as trevas. A única pessoa que tem interesse na manutenção da obscuridade é Satanás. A igreja tem interesse em manifestar a luz, se livrar da obscuridade. Amém? Então é isso. Então agora eu vou partir para a segunda parte. Vou finalizando, mas ainda tem muita coisa aqui. Ainda tem oração, tem vídeo. Nós fomos chamados para fora com firme propósito de edificar. Firme propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é o seu propósito? Edificar a igreja com I maiúsculo. A igreja do Senhor que alcança todas as áreas, que alcança todas as instâncias. Sabe, eu louvo a Deus por essa igreja aqui. Eu realmente admiro muito os pastores daqui, porque eles trabalham com uma área da sociedade difícil das pessoas desejarem ou receberem o dom. Mas é na graça. Né? Vocês têm um ministério extralocal forte, mas Deus se agradou, pastores Lísia e pastor Sérgio. Deus se agradou. Deus confiou o talento. Vocês multiplicaram, sabe o que está acontecendo? Deus está multiplicando. Você vai ter escolas e creches debaixo da sua supervisão. Amém? É isso que está acontecendo. A graça na vida deles já está transbordando. Porque o ministério extralocal deles, eles têm uma casa de recuperação. Mas a casa de recuperação é um ministério extralocal. Saiu das paredes. É o espírito de adoção no aspecto social. Faz diferença na sociedade. Até o ímpio respeita. Eu estou hospedada na casa de uma prima minha. Ela é médica, a filha é médica. Eles têm universidade. E eles têm o maior respeito por esse casal. Eles não são crentes. Aí ele falou, você vai lá na igreja, né? Não, eu conheço o casal. Aqui em Rio Verde são muito bem vistos. São muito bem falados. Porque eles trabalham com uma área da sociedade que ninguém quer. Não é gogó, não, de religioso. Eles vão lá, põem a mão na massa. Irmãos, nós não vamos conquistar cidade dentro de 4 paredes com o microfone na mão. Nós vamos conquistar as cidades assoladas também através do odre do social. Também através do odre da educação. Também através do odre do abrigo. Também através do odre das casas de recuperação. Isso sim é a igreja, é a eclésia funcionando em todas as áreas da sociedade. E qual que é o propósito de Deus? Já que é o firme propósito. Qual que é o propósito de Deus? Não é algo que você escolhe.
Quem que define o propósito? É Ele. Quem define o propósito é aquele que determinou o dia que você nasceu e como que você nasceu. Foi quem te criou. Nós somos criados pelo Senhor para desfrutar dele, termos prazer nele. Mas isso não é só para nós. Essa graça tem que transbordar, não é só para mim. Não é esse humanismo religioso, não, já tem para mim. Deus já me prosperou, eu já tenho igreja. É como a Lízia falou, né? Chega, já está bom. Não, tem muito mais. Eu estou junto com a pastora Marília num pensamento que ela verbalizou, saiu do fundo dela numa reunião com a pastora Márcia uns dias atrás. Ela falou assim, eu estou na época da minha vida que eu quero dar maior quantidade de frutos para o Senhor. E eu falei para ela, é isso que está no meu coração. Eu estou na época da minha vida que eu quero dar fruto como eu nunca dei antes. Mas é pela graça. Depois que eu descobri a graça, ficou tão fácil aceitar o desafio. Irmãos, eu já aceitei desafio demais na força do meu braço. Jesus poderoso. E eu ficava maquinando como que eu ia executar aquele desafio que foi colocado na minha mão. Uma coisa, um segredinho que Deus me revelou antes da revelação da graça. Sabe qual foi? A oração. Quando vinha desafios novos, as minhas discípulas, eu digo, está aqui, elas sabem. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, Senhor. É porque eu converso com Deus, é assim. É o seguinte, eu preciso de mais líderes, Eu preciso de pastoras, eu preciso de educadoras, eu preciso de pedagogas. Já que o Senhor colocou na minha mão mais esse odre, então eu preciso. Se o Senhor falou que tem que orar específico, eu estou orando específico. E eu estou fundamentando. Eu preciso de líder para isso. Eu preciso de pedagogas para isso. Eu preciso de pastoras para isso. Fala para Deus. Ele tem pedagogas, ele tem pastoras, ele tem líderes, ele tem discipuladoras, ele tem escolas, ele tem prédios, ele tem lotes, ele tem abrigos, ele tem creche, ele tem espaço, ele tem prédio, ele tem recurso. Amém? O homem foi criado à imagem de Deus, com o propósito de conter a Deus. Nós somos um vaso. Fala, nós somos um vaso. Criados à semelhança de Deus. Nós temos a sua imagem para exercer domínio. Muito bem, irmãos. Tem algo mais glorioso do que ter sido feita a imagem de Deus? Não tem. Deixa eu te falar o que você é. Fala, eu sou um vaso. Dá uma olhada para aquele vaso lá e medita um segundo. Ouve a minha voz falando essa palavra, olhando para esse vaso. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Aqui também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. É uma obra completa. Está lá em Romanos 9, 23 e o 24. Nós somos vasos de misericórdia, nós somos vasos para conter, nós somos odres para conter o vinho, somos vasos para serem úteis nas mãos de Deus. Nós somos um vaso e nós somos um instrumento. A pastora Larissa orou por mim aqui hoje, quando ela falou a palavra instrumento, testificou. Nós somos um instrumento. Irmãos, o homem é um vaso de Deus em 3 partes. Fala corpo, alma e espírito. Assim, porque Deus é espírito, o homem também foi feito um ser espiritual. Então, você é um espírito. Amém? Para quê? Por que você foi feita a imagem de Deus? Para que você, como é do mesmo tipo de Deus, da mesma imagem de Deus, você consegue ter comunhão com Deus e Ele com você. O interesse é nesse relacionamento, é nessa comunhão. Você só vai ser vaso. Irmãos, existem tantas formas de adorar. Vai fazer pesquisa. É assim, inacreditável a quantidade de vezes que a palavra adoração aparece no Novo Testamento. No livro de Mateus, que inaugura o Novo Testamento, ele aparece 19 vezes. E no livro de Apocalipse, que encerra a Bíblia e que encerra o Novo Testamento, ele aparece 24 vezes. E aí eu fui fazer uma pesquisa, não vou explanar ela aqui agora, só vou falar uma frase. Existem mais de 800 maneiras de você adorar a Deus. Adorar a Deus é manter comunhão com Ele e depender dEle para fazer a obra, o serviço, o ministério, a diaconia.
Não é só pregar que agrada a Deus. Não é só louvar que agrada a Deus. Não é só ofertar que agrada a Deus. Não é só ministrar que agrada a Deus. Agrada a Deus adotar. Porque Deus foi o primeiro que adotou. E Deus, Ele quis atrair para Ele. Ele mesmo falou, Jesus falou, quando eu for levantado, atrairei todos. Fala assim comigo, todos. Jesus falou, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Esse todos estava incluído homens, mulheres, crianças, adolescentes, prostitutas, idosos, pessoas com vício, todos. A obra de Deus é um leque muito maior, a graça é o favor imerecido, a graça é um guarda-chuva. Nós não podemos, esse guarda-chuva é imenso, é infindável, a sua extensão, o seu limite, o seu alcance, a sua capacidade, o seu potencial, tem que incluir muita coisa debaixo desse guarda-chuva. E hoje eu vim profetizar e orar, que esse guarda-chuva, dentro dele tem escolas, tem creches, para alcançar pessoas de todas as idades. Amém? Você vai adorar a Deus no Espírito, fazendo o que agrada a Deus. Mas aquele que une ao Senhor é o quê? Fala assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O espírito de adoção está em nós. Fala, nós somos um vaso, mas também nós somos um instrumento. Irmãos, o homem também foi criado para ser um instrumento nas mãos de Deus, sujeitando e dominando essa terra. Sujeitando aonde? Fala terra. Você sabia que a terra hoje é o único lugar do planeta, do universo, onde a autoridade de Deus é questionada? O único lugar onde a autoridade de Deus é questionada é a terra. Nós não podemos ouvir isso e ficar de forma passiva. Porque nós temos o Espírito de Cristo. Porque nós temos o Espírito da graça. Deixa eu te falar. Ao criar Adão, quando Deus criou Adão, né? A intenção fica evidente que Ele faria dele um instrumento. E olha o que Ele disse. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Se foi Deus que mandou sujeitar, se foi Deus que mandou dominar, então vamos começar a treinar as crianças, para que no tempo certo, elas governem, elas sujeitem, elas exerçam domínio. Quem tem a imagem, gera domínio. Amém? Nós já tivemos uma aula disso, um tempo de pregação. Essa é uma verdade bíblica inquestionável. Quem tem a imagem, domina. Você foi feito à imagem de Deus. Você é um vaso de misericórdia. Você tem o Espírito de Cristo contendo dentro de si. Amém? Então, Deus criou o homem para ser um instrumento dele a fim de trazer o governo novamente, trazer de volta, de fazer convergir nele, de recolocar nele todas as coisas na plenitude da plenitude dos tempos. Amém? De fazer convergir nele todas as coisas, todas as áreas, todas as instâncias, governos. Irmã, você vai sair daqui potencializada com essa verdade. Você vai sair daqui com seus olhos abertos. Você vai começar a governar pelo Espírito, porque essa graça está transbordando já. Deixa eu te falar uma coisa. Deus dá a todos uma medida para transbordar. Esse é um aspecto extraordinário da graça de Deus. Para mim, um dos maiores aspectos da graça é esse aqui. Qual que é esse aspecto? Deus não precisa de nada nem de ninguém. Na verdade, Ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse. Pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Deus não é servido por mãos humanas. Mas o seu nome é servo, e a diaconia é um serviço, e o ministério é um serviço. Aí que entra a graça. Deus escolheu te usar. Os céus são os céus do Senhor. A terra Ele deu para os filhos dos homens. Deus deu para nós a terra. Mas nessa terra que Deus deu, a autoridade dele é questionada. O governo dele não está estabelecido. Por quê? Porque é eu e você que vamos estabelecer o governo. Nós temos a imagem. Vamos dominar, vamos sujeitar e vamos treinar as outras gerações para que sujeitem, que governem, para que dominem. Deixa eu te falar uma coisa. Misteriosamente, Deus nos criou para sermos seus ajudadores. Você sabe qual que é uma frase que eu preguei no prédio da escola onde eu dirijo? O nosso maior privilégio é sermos encontrados cooperadores e ajudadores de Deus na sua obra.
Esse é o meu maior privilégio. E sabe qual que é a tristeza do inferno? É que eu não abro mão. Eu não abro mão. Esse é o maior privilégio. Esse é o maior aspecto da graça. Deus escolheu, Deus decidiu, Deus quis usar o homem. Então Deus quer usar você. Você sabe que em Gênesis Deus revelou o propósito eterno dele, né? Então vamos estar firmes nesse propósito. Irmãos, a bênção de Deus e o favor é a coisa mais importante na sua vida, mas ela não é aleatória. Ela não é automática e ela não é instantânea. Ela alcança aqueles que estão debaixo da revelação, da graça, do favor, e aqueles que estão debaixo do propósito para a sua vida. Deixa eu te falar, eu sei que o propósito de Deus nesse tempo são as portas abertas. Eu queria passar um vídeo rapidinho. Olha quem você é esse instrumento aqui que você vai pegar fogo agora. Eu quero que você veja rapidamente alguns vídeos da escola, porque depois eu vou passar um vídeo para você, para eu orar por tudo que eu preguei. Eu ministrei uma palavra no começo do semestre, lá em Goiânia. Até algumas discípulas minhas aqui estavam lá. Falava o firme propósito. Nessa palavra eu ensinei que as pessoas são um vaso e um instrumento. E no final eu coloquei para que Deus possa fazer de novo, como no início. Para que a fé da pessoa venha para o propósito. Você sabe o que é propósito? Em palavras simples, na raiz. Você conhece a palavra protótipo? É o primeiro tipo, não é? Prototipo. É o primeiro tipo. Quando você vai fazer uma coisa na gráfica, quando você vai fazer, você fala, não, manda um boneco, manda um protótipo. Manda um para eu ver, para depois multiplicar daquele. Sim ou não? O propósito é o primeiro rumo. É o original. Eu esqueci aqui agora a palavra. É o primeiro, eu acho que é caminho. É a primeira direção. O propósito de Deus para você é imagem e domínio. É ser um vaso e é ser um instrumento. Deixa eu te mostrar aqui a escola videira, rapidamente. Tem como aí, Analises? Deixa eu só te mostrar a escola aqui, depois mostrar algumas fotos de um culto que aconteceu e depois eu quero passar um vídeo para você. Rapidinho. Algumas fotos da escola. Vamos lá? Acho que acabou o slide. Tinha mais um slide? Olha isso aqui. Isso aqui é a escola acontecendo, Fundamental 2. Hoje, esses alunos que você vê aí, que são maiores, eles vão parar nas outras escolas de ensino médio. E muitas vezes nós recebemos das diretoras das escolas de ensino médio elogios, cartas. Recebemos cartas dos alunos, estão sempre entre os primeiros, são sempre elogiados pela submissão, pela ordem, pela organização, por respeito às autoridades. A glória é toda de Deus. Próximo. Essa aqui. Esses são os pequenininhos. É aqui que você gera a mente de Cristo. É aqui que você lança a base. O que você lançar nessa idade aqui vira plataforma básica. O resto vem por cima. O que está lá na fundação, ninguém arranca. Por isso que chama fundamento. Próximo. Esse aqui foi um culto que aconteceu agora, o mês passado. Lá com os maiores, lá na igreja. Está vendo aquele banner ali, pastora Marília? Aconteceu lá no auditório do seu culto, de todo domingo. Alunos cultuando. Sabe o que aconteceu lá? A graça transbordou. Um aluno, uma ex-aluna, foi lá, pediu oportunidade. Pastor, me dá oportunidade para pregar no culto da escola. Você sabe qual que é o sonho dos alunos da escola videira que já saíram? Que os filhos deles estudem lá. Você sabe qual que é o sonho dos alunos que saíram de lá? Se tornar um professor para dar aula lá. Irmãs, a escola nem tem essa estrutura toda. Os meus professores têm qualidade acadêmica, mas eles não são essa última Coca-Cola do deserto. A estrutura da escola é boa, mas tem muito melhores. O que atraiu esses alunos? Qual que é o diferencial dessa escola? A vida de Deus. Você sabe o que tem no pacote? Você sabe o que tem no currículo? Você sabe o que tem na agenda? Você sabe o que tem no conteúdo programático? Você sabe o que tem no plano de aula? Você sabe o que tem na equipe? Você sabe o que tem na estrutura? A vida de Deus. E o Espírito Santo vem e enche uma equipe que se consagra, que se entende, que se vê como vaso, que se vê como instrumento e deixa Deus usar.
E aí acontece isso aqui, a glória de Deus cai. Muitos alunos falam para mim, muitos, que já foram em muitos encontros, que já foram em muitos retiros, mas não tem nada que se compare a esses cultos. Irmãos, ali nem tem pastor, ali nem tem formado em seminário. Meus professores muitas vezes nem fazem seminário. O que que explica essa unção? O que que explica essa vida? O que que explica aluno confessando pecado? Aluno sendo cheio do Espírito? Aluno sendo levantado por Deus? Profetizando? Tendo visão? Tendo sonhos? Mandando a mão nos outros? Orando pelos pais? Orando pelos avós? O que que explica isso? O propósito. A imagem. A convicção. Um aluno prega. Tem mais unção do que eu pregando em culto? Como assim? É o propósito. É o odre. Amém? A unção veio para o odre. E ela está sendo aproveitada e ela não vai se perder. Próximo. Vamos ver um vídeo rapidinho porque eu quero colocar. Olha esse aluno. Acabou de acontecer. Esse aqui é filho do pastor Radamés. Acabou de acontecer. Quarta-feira na escola. Tinha um circuito. Em vez de ser dia da criança, dia da balinha, dia do pirulito, dia da pipoca. Circuito. Que circuito, pastora? Um exército se levanta. As crianças têm escudo na mão, elas têm espada na mão. E pergunta para qualquer aluno pequenininho: que escudo é esse? É da fé. Que espada é essa? É a palavra. E o que você vai fazer com essa fé? O que você vai fazer com essa palavra? Eu vou vencer os meus inimigos. Eu não queria passar o vídeo da escola agora. Eu queria passar aquele outro vídeo que eu preparei, que eu mandei para a Lisa. Eu queria que você ficasse de pé em silêncio. Nós temos um tempo de oração agora. Eu não quero que nada rouba isso. Levanta com esse espírito, com o espírito de adoção. Esses dias para trás, dá uma olhada nessas fotos. Esses dias para trás, o Senhor falou comigo que eu tinha olhado para alguns alunos com o olhar dele. E eu fiquei pensando: Senhor, que dia, que horas, como que foi? Que olhar foi esse? Ele falou assim: você olhou para eles como da primeira vez. Eu queria que você visse esse vídeo. Presta atenção no olhar das pessoas que estão olhando para Cristo. E depois nós vamos orar. Pode passar aquele vídeo, como da primeira vez. Deus vai restaurar o amor dele, o primeiro amor dele por você. Você vai olhar para as pessoas, igual nesse vídeo. Jesus está olhando para algumas pessoas e depois ele conversa com os discípulos. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. A imagem não está saindo, irmãos. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento. Feche os seus olhos. Em minhas feridas. Daqui um pouco a imagem volta. Curar, voltou, irmãos. a alegria. Espírito de Deus começa a alcançar os corações. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega,
fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Se consagra à oração, se consagra ao ministério da palavra, como no início. Mas só que a medida agora é maior. Hoje o Senhor está nos surpreendendo com uma medida transbordante, com uma medida extra. Oh, rebalamanache, orebalamanás, kendorebalamas. O verdadeiro ensino é a palavra, ela é útil. A palavra é útil. Ela é útil para o ensino, para a educação, na justiça. Ela vai além dos prédios. Coreta lamanas, coreta lamanachetere, cantalas. Oh, oh, oh. Tem pessoas aqui inseguras. Se volta para a sala de aula. Você foi agredida verbalmente por uma família e você está desanimada. Foi um desalento na sua vida. Mas deixa eu te falar, quem te deu o dom, quem te criou, não foi essa família, foi Ele. E Ele vai restaurar o seu chamado, o seu ministério, para edificar a igreja do Senhor Jesus. Perdoa essa pessoa. Libera perdão hoje. Oh. Queradalamaná. Quando tu chega, fica tudo colorido. Oh, a graça está transbordando aqui, irmão. Ô, Espírito Santo, começa a fazer sua obra aqui, Espírito Santo. Numa medida maior. Se você tem uma escola no seu coração, você que é esposo de pastor, se faltava esse incômodo, se faltava essa agulha que te espetou, vem aqui pra frente, eu quero orar com você. A graça de Deus hoje está disponível. Querer cantar lá manás. Tem pessoas aqui que já tiveram um projeto de escola na mão. Você desanimou porque você olhou para as circunstâncias. Quereta lá manás. Oh, libera aqui o teu Espírito, Senhor. Oh, Jesus, é para edificar as cidades que estão assoladas pela doutrina que causa dano, pela doutrina que causa dano às nossas crianças. Mas a tua unção agora é forte, e é o Senhor que chama, e é o Senhor que levanta, e é o Senhor que constitui, e é o Senhor que estabelece. Há uma unção sobre nós. Eu chamo a existência agora escolas. Oh, oh, renalamanas. Oh, oh, Jesus. Oh, 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 o Espírito Santo está gerando as escolas. Elas vão nascer, porque nós temos pedido tempo para o Senhor, e Ele nos tem dado tempo. E nesse dia eu profetizo e ligo na terra e no céu, como igreja, escolas, escolas videiras, escolas cristãs, nasçam em a existência. Escola com 100 alunos, escola com 200 alunos. Senhor, oh, recalamar. Há uma unção de conquista, irmão.
para mim. Ela é cristalina para mim. A uma unção de conquista. Sabe aquele mapa ali do estado? Eu vejo escolas. Eu vejo crianças. Eu vejo adolescentes. Senhor, levanta os professores. Senhor, levanta as doutoras. Senhor, me dê alunos. Senhor, me dê alunos. Senhor, me dê alunos. Senhor, incomoda os pastores. Abra os olhos deles. Mostra o que o Senhor tem. Mostra os alunos. Cada um deles. Traga eles até o campo de visão deles. Incomoda, Espírito. Incomoda, Espírito. Incomoda, Espírito. Sai dos 4 prédios. Sai dos 4 ventos. Sopra nas igrejas. Sopra nos ministérios. Sopra. Espírito de Deus, sopra. Espírito de Deus, sopra. Senhor, eu chamo existência e recursos. Senhor, eu chamo existência e recursos. Oh, levanta. Levanta, Pai. O Senhor está levantando investidores. Ele levantou lá no começo. Aquela do seu prédio que você dá tanto testemunho. Oh, a unção hoje é maior. O Senhor tem prédios no plural. Oh, recandalamanás. Oh. Aleluia. As esposas, supervisores, pastores, impõe a mão sobre essas pessoas. Tem o selo do Espírito aqui, irmãos. Irmãos, o que eu recebi pela graça eu dou. Escolas. 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 Um lugar de aprendizado. Um lugar de discipulado. Oh, Reta Lamanás. Ei. Oh, Estado de Goiás, transborda. Espírito quer entregar. O Espírito quer fazer. Reta Lamanás. Redelema xere, canta Lamanás. Carabalamanás. Recantolemas. Recheteres. Alunos de todas as idades. Alunos da educação infantil. Alunos do ensino fundamental. Oh, primeiro ano. Alfabetização com as letras da Bíblia. A criança vai aprender Bíblia. Palavra. Orecalamanás. Cantorebalamanás. Transborda, Senhor. Faz outra vez tua nova cama. Faz outra vez. Faz outra vez. Irmãos, tem creches. O Senhor tocou no seu coração uma creche de educação infantil. O governo vai pôr na mão das igrejas. O governo não está conseguindo administrar. Ele tem a estrutura. Vai ser colocada na nossa mão. Nós temos a visão. Nós temos a equipe. Nós temos o material. Nós temos a Bíblia. A equipe de louvor pode subir aqui um segundo. Não sai do seu lugar. O Senhor quer entregar aqui ainda. Tem mais, irmãos. Não perca esse espírito. O Espírito Santo está fazendo aqui. Vai pedindo para Ele como eu pedi. Você tem as líderes? Você tem as pedagogas? Deus vai transbordar nelas. Elas não vão sossegar enquanto elas não ensinarem a verdade. A verdade de Deus vai florescer, porque Deus é luz, e nele não há treva alguma, e debaixo da luz a verdade floresce. Senhor, coloca as estruturas, creches, na mão das igrejas. Quer falar? Senhor, coloca na mão das igrejas. Senhor, aqui estão suas servas. Senhor, esse serviço o Senhor colocou na nossa mão. O Senhor colocou diante de nós. O Senhor nos chamou. O Senhor nos comissionou para um ensino de crianças. Essa é a nossa visão. Esta é a nossa unção. Esse é o nosso serviço.
formar nas crianças a mente de Cristo. Você, pastor que está aqui, se você tem desejo de ter uma creche ou mesmo um abrigo, põe os olhos em Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito de adoção, para livrar da escravidão. Nós não andaremos mais atemorizados com leis, com políticas públicas, com o homem mau. Nós não andaremos atemorizados com uma doutrina anti-Deus. Antes, nós anunciaremos, desde agora, a respeito do mundo vindouro, que a luz veio sobre as trevas. E ela está iluminando. E a verdade de Deus tem florescido no meio do povo. Faz de novo. Amém, Jesus. Faz de novo. Isso. O teu povo clama mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O teu povo. De novo. O seu povo. Mate mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo. Aleluia. Shabarase, remalabashori, andaralabas. O Espírito de Deus já está movendo neste lugar, amém, irmãos? Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu olhei para aquele mapa. O Espírito de Deus me falou que é apenas o começo. Nós veremos as cidades sendo tomadas pelo poder de Deus no estado de Goiás. A sua cidade vai experimentar o maior mover de Deus na face da história. O Senhor nos escolheu para estarmos neste estado. Sabe o que vai acontecer? Goiás tem sido conhecido nos noticiários internacionais, mundiais, de crianças, juvenis, adolescentes entrando dentro das escolas e matando pessoas. Mas o estado de Goiás será conhecido mundialmente por escolas, por creches, orfanatos, igrejas, cidades inteiras cheias de ministros de Deus. E aquelas crianças, juvenis e adolescentes pisar nas escolas, a vida vai entrar. E professores, coordenadores, crianças, adolescentes serão salvos pelo poder de Deus. Esse vai ser o noticiário do nosso estado. Essa notícia vai rodar o mundo, que um avivamento chegou em cada cidade daquele estado. Sabe quando? Quando o povo de Deus, essa revelação e nesse entendimento, eu queria que nesta hora você liberasse uma palavra de fé. Você levantasse a sua mão sobre a sua cidade e você começasse a profetizar agora que é chegado o reino de Deus, é chegado o Espírito de Deus. O Senhor vai levantar. O Senhor nos disse que Ele vai abrir portas. Ele vai abrir portas. O Senhor está destrancando fechaduras, portas de ferro que estavam fechadas para o Evangelho. Nesta hora estão sendo destravadas. Essas portas estão sendo abertas. Essas chaves estão abrindo. E nós vamos entrar para as escolas. Nós vamos entrar com células nas escolas. Nós vamos entrar abrindo escolas. Nós vamos entrar abrindo creches. E nós vamos ganhar estas cidades assoladas pelo Senhor. Amém? Libere uma fé nessa hora. Libere a sua mão. Levante a sua mão e comece a declarar. Oh, Espírito
xabaralabassuri, cantaralabas. Nós vamos cantar uma música agora que fala isso, que você não está sozinho, você é mãe e pai de uma multidão de filhos de Deus. Aqueles que vão chegar, como a pastora Valéria falou, não vai ser um pastor que vai chegar numa escola. Vai ser uma criança de 5, 6 anos que vai abrir a sua boca. O amiguinho dela estava triste porque o pai se separou da mãe. Ou um adolescente que vai chegar e o outro está pensando em suicidar. Sabia que um dos maiores índices de suicídios é hoje de adolescentes pulando de prédio? Mas os nossos adolescentes, as nossas crianças serão cheias do poder de Deus. Você está aqui hoje para você ser incendiado. Nenhum de nós vai sair daqui como entrou, mas nós vamos sair daqui transbordante. Nós vamos para as nossas cidades cheios dessa revelação da graça. E nós vamos transbordar. Vamos entrar por portas. Portas de escola. Portas de creche. Portas de abrigos. E o Senhor vai plantar cada uma de vocês. Não sou eu e a pastora Valéria, não. É você. Fala comigo, sou eu. É você que Deus vai colocar. Essa semana Deus ministrou no meu coração. Portas estão sendo abertas, chaves estão destravando portas de ferro. Mas essas portas estão escancaradas para nós. Não vai ter força. As donas das escolas vão correr atrás de nós. Falar, pelo amor de Deus, eu preciso de uma célula lá. As escolas, sabe o que vai acontecer com os CIMEIs que foram construídos e estão fechados no estado de Goiás? Eu estive conversando com a deputada semana retrasada. Mais de 100 CIMEIs no estado de Goiás estão fechados, prontos, construídos, com qualidade, última geração, porque não tem como colocar lá. Nós vamos entrar em cada um deles. Nós vamos entrar e vamos ganhar as crianças. Elas vão sair das ruas, elas vão sair de onde elas estão, até das casas, porque nós vamos adotar e vamos levantar essa geração, a última geração, até a volta do Senhor Jesus. Levante a sua mão agora e declare em fé. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo o povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar-os. Sua missão, libertar os cativos e declarar o caminho e anunciar tua salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei tocarei. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque aquela obra que o Senhor começou em nós é uma boa obra e ela está
está completando. E ela está se concretizando. Senhor, eu quero apresentar os vasos que o Senhor trouxe aqui. E aqueles que eles mesmos representam. Aqui tem irmãs que lideram, que discipulam, que conduzem junto com seus esposos uma igreja local na cidade onde estão. Senhor, transborda de unção, de vida, para que eles possam, como instrumentos nas tuas mãos, Pai, usar esses odres do ministério extralocal que o Senhor já trouxe até nós. Pai, usa como canal nos abrigos, nas creches e nas escolas. Meu Deus, esses ferrolhos que estavam travando, usa pessoas em lugares específicos, nos municípios, nos fóruns, nas secretarias de ensino, nas secretarias de educação. Substitui se for necessário aquelas pessoas que são entraves, que são empecilhos. Transfere para outro lugar, remove os obstáculos, retira os ferrolhos, destrava essas portas e coloca na mão da igreja, para que a verdade do Senhor possa florescer no meio do povo. Senhor, eu te agradeço, aleluia, porque esta unção, porque essa graça transbordou. Deixa queimar, Aleluia. deixa queimar, deixa queimar. Vamos encerrar cantando. Canta para o Senhor. Abra sua boca. Flui. Deixa queimar, Flui. deixa queimar. Flui, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Vai queimando o espírito. Vai trabalhando na mente. Vai trabalhando no espírito. Fala mais alto. Isso. Obrigada, Jesus. O Espírito Santo selou na sua vida e na sua igreja, no seu rebanho. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Podem sentar. A pastora Larissa vai avisar a condução da nossa programação. Oh, glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus?